E aí, tá tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Maíra Antônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio, tá? Hoje vou falar de multiplicação e divisão de potências, tá? Mas antes, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhem, tá? E vamos então falar de multiplicação e divisão de potências. Multiplicação e divisão de potências, tá? Multiplicação e divisão de potências, tá? Bem, vamos então ver como é que nós vamos multiplicar, não é? E vamos dividir duas potências. No vídeo passado, na adição e subtração de potências, não é? Eu disse que nós tínhamos que desfazer as potências e operar. Aqui também, quando as potências, não é, têm bases diferentes e expoentes diferentes, também temos que desfazer e operar. Vamos ver aqui. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, 12 elevado a 3, não é, vezes 3 elevado a 2, por exemplo. Eu tenho aqui, não é, duas potências em que as bases são diferentes e os expoentes também são diferentes. Então o que é que eu faço? Aqui a única solução será desfazer as potências. Então, eu vou desfazer aqui 2 elevado a 3. A base é 2 e o expoente é 3. Tenho que multiplicar a base 3 vezes. Isso vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a quanto? Que é igual a 8. Agora, 3 elevado a 2, não é? Isso vai ser igual. Temos base 3, expoente 2. Temos que multiplicar a base 2 vezes. Então vai ser igual a 3 vezes 3, que é igual a quanto? A 9. Então aqui vai ser igual a 8 vezes 9, que é igual a quanto? A 72. Então dessa maneira nós operamos quando as bases são diferentes e quando os expoentes também são diferentes. Mas na multiplicação, tanto na multiplicação como na divisão, existem casos especiais também. Por exemplo, aqui na multiplicação, nós temos casos quando as bases são iguais e quando os expoentes são iguais. Vamos reparar aqui em potências quando as bases são iguais. Por exemplo, se eu tenho 4 elevado a 2, não é? Vezes 3 elevado a 2. Neste caso aqui, as bases aqui são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, se nós desfazemos as potências, repare, se nós desfazemos aqui vai ficar 16 vezes 9, tá? Vai ficar 16 vezes 9. E se nós multiplicarmos 16 vezes 9, não é? Como é que fica? 6 vezes 9, 54. Baixamos o 4, vão 5, não é? E 1 vezes 9, 9. Com 5, 144, não é? Mas acontece que se nós mantermos as bases, ou melhor, se nós mantermos os expoentes, não é? E multiplicarmos as bases, o resultado vai ser o mesmo. Então a regra diz que quando nós temos bases diferentes e expoentes iguais, não é? Veremos o quê? Multiplicamos as bases e mantemos o expoente. Vamos lá ver, tá? Vamos lá. Vai ficar assim. 4 vezes, não é? Vamos fazermos aqui. 4 vezes 3. 4 vezes 3, não é? 4 vezes 3. 4 vezes 3 elevado a 2. 4 vezes 3 é quanto? Vai ser 12. 4 vezes 3, 12. 12 elevado a quê? 12 elevado a 2. E nós sabemos que 12 elevado a 2 é igual a 12 vezes 12, que é igual a quanto? A 144. Então, o mesmo resultado. É o mesmo resultado. Se nós desfazemos as potências e nós operarmos com essa regra aqui, o resultado é o mesmo. Por isso é que esse é um caso especial da multiplicação, não é? Quando temos bases diferentes e expoentes iguais, não é? Multiplicamos as bases e mantemos o expoente, tá? Então, é isso. Vamos agora a mais uma outra situação. Vamos a mais uma outra situação. Se eu tenho, por exemplo, não é? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Repare que eu aqui tenho bases iguais e tenho expoentes diferentes.
Tá? Eu já disse que quando nós temos essas potências especiais com bases iguais e expoentes diferentes, temos uma regra. Aqui, por exemplo, temos que manter a base e fazer o quê? Somar os expoentes. Se nós fizéssemos as potências, não é? E multiplicávamos, o resultado seria o mesmo. Então aqui vamos aplicar apenas a regra, não é? Que é uma propriedade também que já são propriedades matemáticas da potência, são propriedades da potência já. Então mantemos a base e somamos os expoentes. Então aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a base, mantemos a base é que 2, mantida a base, e vamos somar os expoentes. 3 mais 4. Isso vai ser igual a quanto? A 2, 3 mais 4 é 7, 12 elevado a 7. Tá? E se nós multiplicarmos o 2 7 vezes, não é? Vai dar o mesmo resultado que se nós fizéssemos as potências e multiplicássemos. Já sabemos que 2 elevado a 7, temos que multiplicar o 2 quantas vezes? 7 vezes. Então isso vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E multiplicar o 2, cada 2 na sua vez. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então temos que ir multiplicando, não é? O 2, cada vez na sua vez, tá? Então, 64 vezes 2 é igual a 128, tá? Então este é o resultado. Assim como na multiplicação, também na divisão acontece a mesma coisa. Também temos casos em que as bases são iguais e em que os expoentes são iguais. Vamos ver aqui. Eu vou apagar aqui. Se eu tenho, por exemplo, não é? 4 elevado a 3, por exemplo. A dividir, não é? A dividir por 2 elevado a 2. Tenho aqui a divisão em que as bases são diferentes. A base é diferente e o expoente também é diferente. O que eu faço aqui? Eu vou desfazer, não é? E vou operar. Porque são diferentes, tudo é diferente. Então eu faço aqui do lado. Olha aqui do lado. 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Que vai ser igual a quanto? 64. E 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então eu vou dividir 64 a dividir por 4. Vou dividir 64 a dividir por 4. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 16, não é? É igual a 16. Então, vocês reparem que quando nós temos potências com bases diferentes e expoentes diferentes, não é? Aplicamos a mesma regra como na adição ou subtração. Desfizemos as potências e operamos. Mas agora, acontece aqueles casos especiais, em que temos às vezes as bases iguais e os expoentes diferentes. As bases iguais e os expoentes diferentes. Não é? Então, vamos lá ver. Vamos lá ver. Se eu tenho, por exemplo, não é? 12 elevado a 3, não é? A dividir, por exemplo, por 2 elevado a 2. O caso. A dividir por 2, temos aqui bases iguais, expoentes diferentes. Bases iguais, expoentes diferentes. Não é? Há uma regra que diz que quando temos bases iguais, nós devemos manter a base. Sempre que temos bases iguais, mantemos a base. Mas aqui na divisão, em vez de nós somarmos, vamos fazer o que nos expoentes? Vamos subtrair os expoentes. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, é só fazer. Isso vai ser igual. A base vai se manter, não é? E aqui no expoente vai ficar 3 menos 2. Que vai ser igual, não é? A 12 elevado. 3 menos 2 é quanto? É 1. E nós já sabemos que uma potência com expoente 1, não é? É sempre igual a base. Então, se nós também fizermos aqui, nós sabemos que 12 elevado a 3 é igual a quanto? É igual a 8. E 12 elevado a 12 é igual a quanto? É igual a 4. Se nós fizermos 4 a dividir por... Ou melhor, se nós fizermos 8 a dividir por 4, vai ser igual a quanto? A 2. Vocês reparem que o resultado é o mesmo. Por isso, então, temos que manter, não é? A regra que diz
que quando nós temos divisão com bases iguais, expoentes diferentes, não é? Mantemos a base e subtraímos os expoentes. A mesma coisa também quando nós temos expoentes iguais. Também tem uma regra. Vamos ver aqui. Se tivermos, por exemplo, 14 elevado a 2, não é? A dividir por 7 elevado a 2. Tá? Vocês reparem aqui que nós temos bases diferentes e expoentes iguais. Então a regra matemática diz que nós temos que dividir as bases, não é? E manter o expoente. Se nós fizermos todas as potências e dividirmos, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos aplicar a regra. Então isso vai ser igual a 14 a dividir por 7, não é? Elevado a quê? A 2. Quanto é que dá 14 a dividir por 7? 14 a dividir por 7 dá 2. 2 elevado a 2. Então quanto é que vai ser 12 elevado a 2? Nós temos a base 2. Expoente 2, vamos multiplicar a base 2 vezes. 2 vezes 2, que é igual a quanto? A 4. Tá? Se nós fizermos isso aqui, 14 vezes 14, 7 vezes 7, 49, e nós dividimos o resultado daqui por esse, tá? Também vai dar 4. Então, temos aqui as regras em divisão, tá? Então, temos aqui a regra, tá? Quando temos multiplicação e divisão com bases diferentes e expoentes iguais, não é? Mantemos o expoente e multiplicamos ou dividimos as bases, tá? E quando temos uma multiplicação com bases iguais e expoentes diferentes, mantemos a base e somamos os expoentes. Quando temos uma divisão com bases iguais e expoentes diferentes, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então essas são as regras, tá? Mais uma vez para recordar, quando temos multiplicação e divisão, não é? Com bases diferentes e expoentes iguais, mantemos os expoentes e operamos divisão e multiplicação nas bases. E quando temos multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes, mantemos a base e somamos os expoentes. Quando temos divisão de bases iguais e expoentes diferentes, não é? Dividimos as bases, ou melhor, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, essas são as regras matemáticas muito importantes de potências, tá? Então, temos também um caso, vou também colocar aqui um caso muito especial também, quando, por exemplo, temos duas potências iguais, não é? 12 elevado a 3 a dividir por 12 elevado a 3. Isso é um caso muito especial. Aqui, isso vai ser igual a quanto? Já sabemos da regra que quando nós temos bases iguais e quando nós temos expoentes iguais, temos sempre que manter o que é igual. Então aqui vamos aplicar qual regra? Vamos aplicar aqui uma das regras. Ou quando temos bases iguais, ou quando temos expoentes iguais. Se nós aplicamos a regra quando temos bases iguais, vamos manter a base, não é? E vamos fazer o que nos expoentes? Vamos subtrair os expoentes. Vai ser 3 menos 3 menos 3. Vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual, não é? A 2 elevado a quê? 3 menos 3 é 0. 2 elevado a 0. Tá? E agora, se nós tivermos, por exemplo, não é? Que aplicar aqui a outra regra, em que os expoentes são iguais, não é? Vai ficar, dividimos as bases, 2 a dividir por 2, não é? Elevado a quê? A 3. E vamos dividir 2 por 2 dá quanto? 2 a dividir por 2 vai ser 1. 1 elevado a 3. O que é que nós falamos das potências em que a base é 1 e o expoente é um número natural, não é? É um número positivo. Falamos que quando nós temos uma base 1 e o expoente é um número positivo, é igual a 1. Então, 1 elevado a 3 é igual a 1. Se essa divisão e essa divisão são iguais, não é? O resultado daqui deu 1, então daqui também tem que dar 1. Isso nos leva a concluir o quê? Nos leva a concluir que todas as potências que têm um expoente 0 são iguais a 1. Todas as potências que têm um expoente 0 são iguais a 1. Esse é um tema que vamos falar no próximo vídeo. Também é uma regra matemática que vamos falar no próximo vídeo. Mas essa regra vem a partir desta regra da divisão. Por isso é que eu fiz questão de falar aqui, tá? Então, mais uma vez vou explicar. Quando nós temos, não é, divisão com potências iguais, não é, aplicamos uma das regras.
Ora quando a base é igual, ora quando o expoente é igual. E o resultado tem que ser o mesmo, tem que ser igual a 1. Então, esse aqui vai dar uma potência com o expoente 0, esse vai dar igual a 1. E uma potência com o expoente 0 também tem que ser igual a 1, porque nós temos, temos divisões iguais. Nós sabemos que nós temos 4 a dividir por 4 é igual a 1. 3 a dividir por 3 também é igual a 1. Quando nós temos dois números iguais numa divisão, o resultado é 1. Tá? Então ficou um bocadinho longo, mas é para explicar bem como é que nós podemos então operar com potências. Tá? Não se esqueçam, subscrevam-se no canal, dão um like, compartilhem, ok? Muito obrigado.